Olá, boa tarde. Eu me chamo Márcia Cristina Tomás. Boa tarde, eu me chamo Lucivaldo Gomes da Silva. A Márcia e eu somos alunos do curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais para Docência em Educação Profissional e Tecnológica. Nós vamos fazer uma aula da disciplina Prática Docência na Educação Profissional e Tecnológica em um plano de ação para o curso técnico em administração para pessoas cegas e com baixa visão. Nós vamos iniciar agora a apresentação do nosso relatório. Deixa eu só... Bom, como o nosso colega Lucivaldo falou, o curso ele é o curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais para Docência e Educação Profissional e Tecnológica. O nome da disciplina que nós estamos realizando é Prática Docente na Educação Profissional e Tecnológica. Nós desenvolvemos um plano de ação e esse plano ele foi posto em prática dentro de um curso técnico em administração, onde existiam pessoas com deficiência visual e também com baixa visão. O objetivo. Vai continuar? O resumo. Esse relatório ele tem como objetivo explicar a elaboração de um plano de ação para a participação de alunos cegos e de baixa visão dentro do curso técnico em administração, visando principalmente a integração, a inclusão destes alunos na educação profissional e tecnológica e também buscando garantir o direito da educação continuada. Lucivaldo. A lei garante a igualdade de acesso ao conhecimento a todas as pessoas com deficiência. Contudo, temos que buscar metodologias que venham ao encontro e atender esse público na educação profissional e tecnológica, igualmente como é atendido os demais alunos sem necessidade alguma. O desafio é garantir o acesso a essa educação, que são direitos e garantias constitucionais e universais. Todos os brasileiros têm esse direito e o Estado deve prover, junto com a família, que eles tenham direito ao aprendizado. E essa experiências vão sendo descobertas ao longo do processo na busca do conhecimento. Márcia? Bom, inicialmente, nós buscamos permitir que o ambiente da sala de aula ele se torne um ambiente integrador a todos os estudantes, né? Não somente os que possuem algum tipo de deficiência, favorecendo principalmente a formação inicial e continuada, né, para que ela seja desenvolvida de forma mais atrativa, com o propósito de atender as necessidades dos alunos do curso técnico de administração que possuem uma baixa visão ou dificuldades visuais. É interessante frisar que essa parte da ambientação aos alunos dentro da sala de aula, ela tem que ser feita de uma forma integradora, não somente aos alunos com deficiência. Nós sabemos que a realidade dos alunos com deficiência é uma realidade que hoje em dia requer um cuidado maior do docente, né? Porém, esses alunos eles precisam ser integrados na sala de aula de forma natural e não de uma forma robotizada, como algumas vezes nós conseguimos ver dentro de sala de aula. Para desenvolver essas competências com as pessoas deficientes, é fundamental que nós avaliamos as mudanças, né, que o nosso ensino vem sofrendo. Então, a gente precisa avaliar o cenário que esses alunos estão inseridos, a sociedade que esses alunos normalmente convivem, porque tudo isso vai colaborar para que o aluno tenha, de fato, uma absorção completa de todo o conteúdo que ele está ali participando. Então, é necessário que nós, como docentes da educação profissional e tecnológica, tenhamos esse cuidado de integrar o nosso assunto à realidade desse aluno, né?
A gente sabe que esse público da deficiência visual, ele é um público que ele é muito grande. Existem diversos níveis de deficiência visual. Existem as pessoas que têm uma perda total da visão, mas existem pessoas que têm uma certa perda de visão, que têm um certo grau de deficiência visual. Então, até isso nós temos que levar em consideração quanto docente, enquanto estivermos trabalhando com esses alunos. E essas competências, elas são construídas e adquiridas através do desenvolvimento da aprendizagem. Lucivaldo. Agora vamos falar sobre o plano de ação em si. Então, a proposta de intervenção que foi elaborada teve como objetivo a educação inclusiva e integrada para pessoas que tenham algum tipo de deficiência, como pessoas cegas ou com baixa visão, dentro do curso técnico em administração. E com a utilização de tecnologias assistivas que venham realmente a atender a essa necessidade. Será utilizada a intervenção didática com a metodologia de alinhamento construtivo e plano de ação, levando em consideração resultados pretendidos de aprendizagem, atividade de ensino e atividade de aprendizagem e tarefa de avaliação. Então, os alunos estarão em sala de aula junto com os demais, só que o objetivo é fazer essa integração dentro de tecnologias que venham a atender a necessidade desses alunos e eles troquem experiência com aqueles que não têm necessidade alguma, mas dentro da visão deles ou da dificuldade que ele tem para elaborar um plano de ação. O alinhamento construtivo, o nosso processo deverá ser dinâmico, amplo, qualificado e subsidiado o realinhamento da ação, possibilitando consequências no sentido da construção dos resultados que se deseja. A avaliação da aprendizagem analisa os conhecimentos dos discentes nas áreas cognitiva, afetivo-social, favorecendo a compreensão dos avanços, dos limites e das dificuldades que estão encontrando para atingir os objetivos do curso, nos componentes curriculares e nas atividades que estão participando. Então, aqui ele vai, dentro das dificuldades que eles estão tendo para a resolução de alguns problemas ou dentro de alguns problemas propostos, eles vão trocar um feedback com os demais alunos e com os docentes. Bom, Márcia. Qual é a importância da tecnologia assistiva, né? Dentro desse plano de ação, dentro do que nós utilizamos, né, nessa ação desenvolvida, nós buscamos atender a educação através das tecnologias assistivas que venham colocar os deficientes cegos ou com baixa visão com a mesma qualidade e eficiência dos demais alunos, com acessibilidade digital e usabilidade dos websites e plataformas digitais. Já existem ferramentas que melhorem a experiência dos usuários, né? A experiência desses alunos. Então, o docente em sala de aula, ele pode utilizar de diversas ferramentas, diversos softwares que estão ali para auxiliá-lo, principalmente no desenvolvimento desses alunos. Sabemos que, principalmente dentro da educação básica, é uma realidade que ainda é um pouco triste por se tratar da falta de acolhimento que esses alunos têm em sala de aula. Algumas vezes nós vemos profissionais que, infelizmente, ainda não se sentem abertos, aptos a estarem utilizando esses tipos de tecnologia, né? E nós estamos, graças a Deus, modificando esse pensamento. Os nossos tutores, eles estão sendo formados para serem tutores de dinamismo, serem tutores que estejam abertos a novas tecnologias. E o plano, ele teve como ação principal essa, né? Quebrar os paradigmas que os docentes possam ter dentro de sala de aula
e transformar a visão que esses alunos têm de que eles não conseguem fazer parte de um ensino integrado, não conseguem ter o seu processo de ensino-aprendizagem totalmente aprimorado. A gente vem com essa proposta para quebrar essas barreiras, quebrar essas visões retrógradas, que muitas vezes elas fazem com que a gente fique paralisado dentro da nossa busca de ensino. Você fala? Então, a metodologia aqui, a prática pedagógica em educação inclusiva na atualidade constitui um desafio para os educadores na sociedade brasileira, tendo em vista que os fatores que influenciam o ensino, dificultando assim o desenvolvimento integral no ambiente escolar com necessidades educativas especiais. Então, atualmente os professores têm buscado, ou até os governos têm auxiliado para que os professores, de alguma forma, possam buscar conhecimento para atender alunos que têm algum tipo de necessidade, mas ainda é muito baixa. Os cursos ao preparatório para que os professores venham atender os alunos que tenham algum tipo de necessidade em sala de aula. Contudo, tem se buscado, através de metodologias, através de aplicativos, que seja integrado todos, independente de qual a necessidade do aluno, o professor vai ter que buscar metodologias, e tem buscado metodologias para aplicar o ensino de maneira igualitária. Contudo, Desculpa. Como o nosso colega Lucivaldo bem destacou, os nossos alunos, a nossa realidade educacional dentro do país hoje em dia é de uma sala de aula mistificada, de uma sala de aula pluralizada. Então, nós temos que usar metodologias que abracem, né, todos esses tipos de cenário. Pode continuar, Lucivaldo. Contudo, buscamos desenvolver o conteúdo programático voltado para a competência técnica dentro de uma visão ética e utilizando os parâmetros como conceito, fundamentos, valores e cultura, como instrumento para a tomada de decisões, que é o objetivo da temática aqui. A Márcia, mais frente, vai falar qual vai ser o foco. Bem, como o Lucivaldo falou, né, os parâmetros que nós utilizamos foram os conceitos fundamentados dentro dos valores da cultura e da ética, porque nós, como profissionais, como educadores, como estudantes que também somos, nós não podemos deixar de lado, principalmente a nossa ética profissional, os nossos valores culturais, né, para que a gente esteja agregando esses alunos dentro dessa metodologia interativa. Aqui nós falamos sobre a ética social e individual, né? A importância do sigilo profissional, a nossa moral como professores. Nós não é uma moral de exercer hierarquia, é uma moral mesmo de como nós, docentes, tratamos aquele aluno especial, de como nós conseguimos de fato perceber a realidade que aquele aluno está inserido, como que a gente trabalha de fato com isso, né? Nós utilizamos também conceitos, valores morais, éticos, pessoais, sociais, empresariais, para que a gente perceba as diferenças individuais dentro do nosso grupo de sala de aula, no nosso grupo de trabalho. Também utilizamos competências socioemocionais, modelos de tecnologia assistiva para portadores de deficiência visuais, aplicadas para as pessoas, para a educação dessas pessoas com baixa visão.
realizando assim uma inclusão social e uma integração da pessoa ao assunto, ao curso e principalmente ao seu dia a dia de trabalho. Não podemos esquecer que essas pessoas estão ali buscando uma melhoria de vida, buscando uma melhoria social. Então, nós como profissionais que estamos ali auxiliando, nós não podemos deixar de lado essa realidade. Nós temos que levar essa realidade em consideração, principalmente na hora de aplicar as nossas metodologias. Nós não podemos esquecer que o aluno que está ali dentro daquela sala de aula, antes dele ser aluno, ele é um pai, ele é um filho, ele já foi um irmão, ele é um irmão. Então a gente não pode esquecer a vida que esse aluno tem fora da sala de aula, porque é a vida fora de sala de aula que vai colaborar, contribuir também para que ele chegue ao objetivo que ele tem, que é se tornar um técnico em administração, que é futuramente se tornar um grande administrador de empresas, que é futuramente talvez abrir o seu comércio, abrir a sua empresa, gerir o seu emprego. Então a gente não pode deixar de lado, não pode esquecer isso, né? O que levou esse aluno a buscar esse curso, o que levou esse aluno a querer mudar a sua realidade de vida. Nós como professores, nós temos que aflorar esse tipo de pensamento, principalmente aos alunos que possuem algum tipo de deficiência, porque eles, historicamente, dentro da sua história de vida, eles já vêm de uma história de vida com dificuldades, e nós, professores, não temos que colocar ainda mais barreiras, nós temos que auxiliar para que essas barreiras elas sejam fragmentadas. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre os recursos e tecnologias assistivas, né? Para o desenvolvimento da atividade, foi necessária uma tecnologia assistiva, pois através desta mesma, os alunos eles vão conseguir observar o seu processo de aprendizagem, utilizando estratégias, metodologias e recursos que promovam uma melhor participação da pessoa com deficiência. Nós observamos que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, algumas vezes elas se sabotam, né? Mas isso é por conta de uma questão familiar, uma questão histórica. Ela já vem com uma síndrome de que ela já não é igual às outras pessoas, e essas metodologias elas vêm para justamente agregar a essa pessoa a sociedade em que ela está inserida. No caso da atividade proposta que nós utilizamos, o aluno com deficiência visual ou o responsável dele, por exemplo, ele deverá ajustar a câmera do celular de forma que seja possível visualizar o seu rosto. E assim ele poderá expressar suas opiniões sobre o estudo do problema. Também poderá ser indicado aos alunos cegos ou com baixa visão o desenvolvimento de um podcast, caso os mesmos não se sintam aptos para realizar o vídeo. Nós utilizamos dentro do nosso plano de ação, dentro da nossa ação em sala de aula, nós colocamos o estudo de casa. Nós passamos uma situação, problema aos alunos, os alunos eles se integraram do assunto durante as aulas, depois eles foram instigados a pesquisar sobre o assunto que nós havíamos debatido em sala de aula, e após isso nós passamos a eles uma situação problema, onde cada aluno poderia gravar um vídeo explicando o seu ponto de vista para a resolução daquele problema, né? Por isso que nós frisamos aqui que o aluno com deficiência visual, ele pode estar utilizando a ajuda do seu responsável, do seu amigo, do seu colega, do seu pai, da sua mãe, do seu parente, da sua esposa, de quem quer que seja, para estar auxiliando ele. E aí, mais uma vez, nós integramos a família, integramos o dia a dia do aluno dentro da nossa atividade. Lucivaldo. Então, se tratando de alunos surdos, é necessário acrescentar legenda ao vídeo dele, para que seja possível que seus colegas entendam a sua atividade. O aluno surdo terá a oportunidade de produzir
seu vídeo na linguagem brasileira de sinais, Libras, né? E assim ele conseguirá transmitir seu ponto de vista sobre a solução do problema de uma forma confortável e inclusiva. E lembrando que a colega acabou de falar, Márcia, o objetivo dessas tecnologias assistivas e atender o público que tem, as pessoas que têm deficiência de cegueira ou de baixa visão, é realmente inclusivo. Mostrar para essas pessoas que essa deficiência não limita eles de terem o conhecimento e de estar buscando melhorias de vida financeira e fazer uma atividade, exercer uma atividade com qualificação, profissionalismo dentro do mercado de trabalho, né? Eles não são limitados por conta dessa deficiência, e sim por conta de alguns conceitos ou preconceitos ainda existentes, ou até a falta de assistência da parte da docência, para que tenha as habilidades necessárias para ensiná-los. Então, aqui a aplicação das atividades. Acho que é o outro slide, Márcio. Após a leitura dos conteúdos apresentados no decorrer das aulas, juntamente com a situação problema, os alunos produzirão um vídeo sintetizando a sua visão crítica e analítica sobre o ponto fraco diante da postura centralizadora, diante do problema, informando qual a solução diante das dificuldades, a implantação de estratégias que viabilizem uma gestão moderna utilizando técnicas de análise de custeio variável de forma criteriosa dos custos direto por atividade. Os professores das disciplinas integradas no decorrer da atividade serão responsáveis por auxiliar os alunos a pensarem nesse cenário e nas possíveis soluções que os alunos e futuros administradores deverão aplicar para a situação problema, uma vez que não existe somente uma única forma de resolver uma situação. Então, aqui leva a um cenário onde que há várias possibilidades, e é aquele o brainstorm, né? É chuva de ideias, cada um tem uma visão para resolver o problema, e, na verdade, o objetivo é a integração, o aluno se sinta ali capaz de resolver uma situação e também de colocar os pontos críticos ali, as dificuldades dentro de algumas limitações existentes. Eu falo sobre o resultado, Márcia? Pode deixar que eu falo. Bom, os resultados que nós pretendemos com a aplicação desse plano foi melhorar a eficácia no aprendizado, na inclusão social, na capacitação e na profissionalização para o mercado de trabalho, tendo em vista que os mesmos podem exercer atividades diversas, né, dentro do seu, sempre levando em consideração o seu ponto de vista e também a sua visão sobre a situação problema. É necessário também que a gente leve em consideração que essa atividade ela não tem somente um único viés de resposta, né? Isso foi muito interessante observar, porque a gente conseguiu ver as diferentes formas que os alunos possuem para a resolução do problema. Nós não levamos uma situação onde o aluno poderia facilmente desenvolver. Foi necessário que ele pesquisasse, que ele se integrasse, que ele buscasse, que ele se interessasse ao assunto. Então, isso para os alunos foi uma melhoria gratificante da sua obtenção de conhecimento, porque uma coisa que eu observei durante o meu período de aplicação, é que por mais que a gente esteja aqui como professor, como auxiliador daquela troca de conhecimento, quando os alunos buscam, quando eles acham, quando eles conseguem passar por cima daquele desafio, conseguir solução para aquele problema que para ele
seria uma coisa que ele nunca conseguiria fazer, esses resultados, essa troca, ela tem tanta significância para esses alunos que essa ação nunca mais é esquecida. Então, mais uma vez, vem aquela questão de ter importância, né? Ser importante aos alunos, a realidade que eles estão. E essa atividade, ela teve isso, ela teve, a eficácia dela se deu por conta da importância que ela teve dentro do percurso de ensino-aprendizagem deles. Dando prosseguimento, o resultado que nós pretendemos também é a compreensão da educação como um direito de todos e do processo de inclusão educacional numa perspectiva coletiva da comunidade acadêmica, né? Reforçando a necessidade da construção de institutos inclusivos que contam com redes de apoio à inclusão social. E, novamente, nós trazemos aqui essa vertente da questão de todos os alunos importam. Todos os alunos fazem parte do processo. Então, todos os alunos têm que estar agregados à sua comunidade acadêmica. Também verificou-se que a competência foi desenvolvida e construída através da observação dos conteúdos discutidos e estudados, como também através da análise do vídeo e do conteúdo expresso, demonstrando que, apesar das dificuldades que os alunos possuíam com a deficiência visual, eles conseguem enfrentar as situações do seu dia a dia. E isso foi muito gratificante a eles. Cada um deles tem a oportunidade de visualizar o ponto de vista do outro colega, de se autoavaliar novamente dentro do seu vídeo, dentro do seu ponto de vista. Isso fez com que eles vissem o colega como uma pessoa integrada à sala de aula, integrada ao assunto. Fez com que a participação se tornasse mais leve, menos burocrática, e isso fez com que o assunto fluísse de uma forma muito mais gratificante, tanto aos alunos também como ao docente. Dando continuidade, né? A sua capacidade de interpretar e explicar aos telespectadores o seu ponto de vista e a solução diante do problema proposto não fica de forma alguma afetada quando os alunos são levados pelo professor e pela atividade integradora a se fazer presente dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Foi isso que, essa parte foi o que eu já falei anteriormente, né? Os alunos, eles estavam em êxtase por justamente ser ele o produtor da sua aprendizagem, né? Ser ele o condutor de um pensamento. Isso fez com que a visão deles, principalmente sobre a docência dentro da EPT, fosse reformulada. Os resultados que nós verificamos, né? Sendo assim, foi possível observar o resultado com uma troca completa e integrada de conhecimentos e vivências pedagógicas, uma vez que até para o professor em sala de aula foi gratificante observar seus alunos se desafiando e se permitindo buscar soluções. Lucivaldo? Verificação dos resultados dos alunos. Então, ao assistirmos os arquivos produzidos por cada estudante, ficou clara a empolgação e entusiasmo deles em aplicar seu ponto de vista. Também proporcionou à turma mais ganchos de discussões e de troca de conhecimento, que causou neles uma interação e um clima harmonioso de acolhimento e de distração. Então, o objetivo realmente proposto foi alcançado ali por conta da integração ali e da inclusão. Cada um dentro do seu ponto de vista ali mais participativo. Momentos como estes engrandece e enaltece as capacidades críticas que os alunos possuem, e isto ficou mais que evidente durante a aplicação de estratégia de ensino. Então, os alunos se proporam ali realmente a participar. Também ficou disposto a visualização dos diferentes pontos de vista e de soluções para cada um dos alunos para a situação problema, exercitando assim a autoconfiança e a visão crítica de cada um deles diante das dificuldades encontradas durante a resolução do problema. Então, o
o problema ali não tinha uma solução fechada. Havia diversas formas para a resolução, havia diversos pontos de vista e também os alunos foram autônomos ou capazes de desenvolver de maneira entusiástica e discutiva. A avaliação dos resultados da ação pedagógica. Bom, com a utilização desse plano, percebeu-se a importância dos profissionais da educação no papel de contribuir para a inclusão de um aluno com deficiência, como também favorecer o seu aprendizado, respeitando os seus limites e especificidades, sem deixar o aluno por possuir uma necessidade educacional, deixar ele sem estar presente, né, dentro do seu processo. E os alunos eles não podem ser exclusos de viver as experiências diversificadas. E o plano ele vem justamente com essa ênfase, fazer com que os alunos eles estejam participando, estejam integrados e sempre tendo seus limites respeitados, né? Como nós falamos anteriormente, nós temos alunos de diferentes graus de visão, então a gente tem que levar em consideração os limites desses alunos, as especificidades que esses alunos possuem. A gente não pode esquecer que o que para um aluno pode ser muito prático, para outro pode não ser, então a gente tem que estar levando em consideração isso como docente dentro de sala de aula. Contudo, para que essa inclusão aconteça de uma forma satisfatória, deverá ser pensada atividades e metodologias assistivas que venham proporcionar um ensino de qualidade para todo e qualquer tipo de aluno, não somente o aluno com uma deficiência visual ou com uma deficiência auditiva ou com uma deficiência motora devem fazer parte do seu processo, né, de ensino-aprendizagem. Não, essa é uma ação que ela pode ser aplicada com pessoas que não possuem deficiência. O importante é que haja essa troca, que o docente proporcione esse ensino de qualidade, que ele coloque essas metodologias dentro de uma ação que seja satisfatória, para que os alunos busquem e consigam ter uma educação igualitária e que seja de grande valia dentro do seu dia a dia. Para desenvolver tais competências com pessoas com deficiência, é fundamental avaliarmos e muitas vezes mudarmos o tipo de visão que ainda se tem em relação a esse público, que limita a capacidade de aprender pela sua deficiência, esquecendo que competências são construídas e adquiridas através do desenvolvimento da aprendizagem. Os nossos alunos, principalmente os com deficiência, eles já possuem por si só uma limitação de vida, né? Então não nos cabe limitarmos também dentro do seu processo de aprendizagem, como professores, como docentes em sala de aula e até como professores de educação básica. Nós estamos aqui para agregar valores educacionais e de vida aos nossos alunos. Não nos cabe esquecer que esses alunos eles ainda fazem parte da sociedade, que eles são um público ativo e um público que tem que ser levado em consideração, porque eles não podem ter uma forma de aprender que não seja integradora, principalmente dentro da sua deficiência, dentro da sua realidade de vida. Caberá ao professor o papel de facilitador no processo de ensino e aprendizagem, avaliando as metodologias, os procedimentos, as técnicas de ensino, sempre verificando os efeitos e modificando quando necessário, para assim promover a aprendizagem, né? O professor ele está aqui para flexibilizar esse ensino. Então, se a gente observa que aquele método, que aquele procedimento, que aquela tecnologia assistiva, ela não está sendo muito bem adaptada, ela não está sendo ampliada da forma que ela deveria ser, cabe a gente também modificar os nossos pensamentos, modificar a nossa didática, modificar os nossos métodos, para a gente agregar esse aluno dentro da sala de aula.
Diante do considerações dos resultados pretendidos com a atividade. Então, diante do relatório construído, percebeu-se a importância dos profissionais da educação no papel de contribuir para a inclusão de um aluno com deficiência, como também favorecer o seu aprendizado, respeitando os limites e especificidades, sem deixar que o aluno, por possuir uma necessidade educacional, deixe de viver experiências diversificadas. Então, o professor tem um papel muito importante e contributivo nesse processo. Não podemos deixar de enaltecer o papel do professor e proporcionar o ensino de qualidade. Então, aqui é uma visão em relação ao papel do professor, que ele pode fazer com que esses alunos tenham bastante experiências ali, dependendo da metodologia que ele vai utilizar. Contudo, para que essa inclusão aconteça de uma forma satisfatória, deverá ser pensada atividades e metodologias assertivas, que venham proporcionar um ensino de qualidade para todo e qualquer aluno. Aqui nós estamos colocando a inclusão de alunos com problemas visuais. Porém, como uma atividade integradora, deve abranger a todos. E todos, aqueles que têm algum tipo de necessidade, como que não tem que estar integrado dentro da atividade, proporcionando maior interatividade. Espera-se também que os alunos, após a leitura dos pedidos apresentados no decorrer das aulas, juntamente com a situação problema, sejam desenvolvidos um vídeo sintetizando suas visões críticas e analíticas sobre o ponto fraco diante da postura centralizadora. Então, é uma visão que pode ter alguns pontos fracos, algumas deficiências, e o aluno vai expor aí a sua crítica, as suas fraquezas, e também pode expor ali os pontos fortes ou suas fortalezas, dentro de uma visão crítica, de maneira totalmente ali autônoma. Lucivaldo, é interessante a gente destacar também que dentro dessas visões não existe uma visão errada, né? Essa atividade ela foi desenvolvida justamente por isso, para que o aluno perceba que não existe uma única visão, uma única forma de se ter o êxito dentro daquele cenário, né? Cada aluno, cada pessoa dentro da sala de aula, ela tem uma forma de ver o seu mundo e a forma de resolver aquele problema. Então ficou claro para os alunos também que não existe um único tipo de visão, que a visão dele não é uma visão unificada, não é uma visão universal. Então essa troca de conhecimentos e de visões fez com que essa atividade ela fosse muito mais enriquecedora. Passando agora para as considerações finais, né, que nós obtivemos durante a aplicação desse plano. Bom, o trabalho ele foi desenvolvido e teve como objetivo a intervenção através de um plano de ação para a educação profissional e tecnológica, para atender pessoas cegas e de baixa visão, que fazem parte da turma do curso técnico e administração ofertado pelo CETAM. Foram utilizadas tecnologias assistivas que facilitaram o processo de ensino-aprendizagem e possibilitou a resolução de problemas do dia a dia que vão fazer parte da realidade do mercado de trabalho em que eles serão inseridos. Vai, pode falar. Essa ação viabilizou ao público uma troca de ensino igualitária, com a inclusão e responsabilidade social, integrando-os na disciplina de mercado de trabalho e garantindo a qualificação profissional necessária para que possa exercer suas atividades laborais com maior eficiência e qualidade. Então, estão se profissionalizando realmente, porque as pessoas que têm a baixa visão ou cegas, elas estão inseridas no mercado de trabalho
falta alguns cursos que venham profissionalizados. Vai, Márcia? Bom, o estudo demonstrou que as tecnologias assistivas funcionam como um meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem dos deficientes visuais, possibilitando que a inclusão ocorra de fato na aprendizagem e não somente na socialização dos mesmos. Então, a gente observou que o uso das tecnologias, ela facilitou a vida dos alunos, tanto acadêmica quanto a vida pessoal. E isso tornou para eles, o ensino, tornou o curso muito mais atrativo e com muito mais valor, né, de conhecimento para eles. Portanto, em sentido amplo, inclusão significa que o aluno tem que estar na escola, participando, aprendendo e desenvolvendo suas potencialidades. Para tanto, a utilização de tecnologias assistivas é de fundamental importância para o sucesso na aprendizagem e no desenvolvimento social dos alunos com necessidades educacionais especiais. Daqui foi o nosso trabalho, né, Márcia? Quero agradecer a Márcia que é super importante. Eu gostaria de agradecer ao meu colega Lucivaldo, que participou comigo nessa integração e no desenvolvimento desse plano de ação, do relatório desse plano. Também gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Lima, que fez parte de todo o nosso processo dentro do curso, do início ao fim, né, nos orientando e nos passando as informações pertinentes às disciplinas. Gostaria também de agradecer aos coordenadores, os pedagogos e aos gerentes, né, que fizeram parte desse processo, dessa pós-graduação, que foi tão agregadora de valores, tanto para mim como profissional, como para mim como estudante, talvez para o meu colega Lucivaldo também. E caso o Lucivaldo tenha alguma consideração final a falar... Só agradecer ao professor Rodrigo, a UEA, CETAM, por nos propor esse curso. Todos, eu tenho certeza que é de grande importância. Eu não vim da área pedagógica, e sim da área técnica. Eu já externei isso para a Márcia, que a gente vai lá e faz de uma maneira diferente, mas faz, expondo as nossas visões. E agradecer pela oportunidade. Márcia, você foi de extrema importância para esse relatório aqui. Muito obrigado por participar comigo. Bom, eu que agradeço. Agradeço a todos por terem assistido até o final dessa gravação, desse vídeo. E é isso. Muito obrigada. Tenham todos uma excelente vida. E eu espero que esse vídeo sirva como uma forma de quebrar o nosso pensamento como docente, né? Quebrar as barreiras que nós enfrentamos em sala de aula e que ele auxilie para que vocês consigam visualizar uma vida inclusiva e uma sala de aula muito mais participativa e integradora. Tenham todos um excelente dia.